Voltamos para o nosso segundo bloco. O tema é conceito de direito administrativo, fontes e os princípios gerais aí. Nós havíamos falado no bloco anterior da lei como fonte primária e a relação entre fonte primária e fonte secundária. Agora nós vamos passar ao estudo das fontes secundárias, começando aqui pela jurisprudência. Na tela nós temos o que? A jurisprudência. Muito bem. Jurisprudência nada mais são do que os julgados reiterados, repetidos dos tribunais. Jurisprudência só se forma nos tribunais sobre uma determinada questão e num determinado sentido. Então, a jurisprudência você vai registrar só nos tribunais. Nos juízes monocráticos, juízes singulares, não há formação de jurisprudência. E aí é o seguinte, olha, como é que é essa questão da jurisprudência? Você tem que entender o seguinte, a jurisprudência, ela pode atuar de duas maneiras em relação ao ordenamento jurídico. Uma primeira maneira é a jurisprudência interpretativa de um dispositivo legal ou aplicação de um princípio. Mas você tem a chamada jurisprudência completiva ou supletiva. Então vamos colocar aqui para ficar bem claro. Então assim, ó, você tem a jurisprudência e ela pode ser uma jurisprudência meramente interpretativa. O que acontece? Essa jurisprudência interpretativa, ela ocorre quando você tem o texto da lei, mas é preciso interpretar esse texto para extrair a exata norma, o exato comando que está neste texto. Então, uma das funções do Poder Judiciário é, ao aplicar a lei ao caso concreto, mediante provocação, ele fazer a interpretação desses dispositivos legais. Então, ele vai fazer a interpretação para aplicar ao caso concreto. Então, essa é uma norma meramente interpretativa. Essa é uma norma meramente o quê? Interpretativa. Ou é uma jurisprudência, aliás, uma norma vinda da jurisprudência meramente o quê? Interpretativa. Bom, mas o que nós estamos querendo, na verdade, é a jurisprudência como fonte secundária, ou seja, não é interpretar a lei, é na falta de um dispositivo, de um artigo de lei tratando do assunto. Então nós temos a jurisprudência que vai ter a função completiva ou suplementar. Em outras palavras, vai preencher uma lacuna da lei, quando a lei não trata do assunto. Muito bem. Vamos a um exemplo concreto. Se você consultar o ordenamento jurídico todo, você não vai encontrar um dispositivo, um artigo de lei, nem da Constituição, dizendo que o candidato, aprovado em concurso público dentro do número das vagas fixadas no edital, terá direito de exigir, o direito subjetivo de exigir a sua nomeação. Você não vai ter esse assunto tratado lá. Na verdade, como a lei não explicita exatamente como deve ser, isso sempre foi entendido no passado como dentro da margem da discricionariedade da administração. Ou seja, a administração, por conveniência ou oportunidade, poderia nomeá-lo ou não, mesmo ele tendo sido classificado dentro do número das vagas fixadas no edital. Muito bem. Em algum momento, no passado, algum candidato insatisfeito por não ter sido nomeado para o cargo, mesmo tendo sido aprovado e classificado no concurso qualquer dentro do número das vagas, esse candidato foi ao judiciário e falou, não, eu tenho o meu direito. Com base nos princípios, ele foi alegar o seu direito. E aí, o judiciário teve de resolver a questão
mesmo diante da ausência de um texto normativo. E aí aqui cabe um parênteses. A jurisprudência necessariamente acaba se formando porque um dos princípios que regem aí o Poder Judiciário é o princípio do non licet. Non licet significa o seguinte: o Poder Judiciário não pode deixar de decidir um conflito, de resolver um conflito provocado por uma ação judicial, se houver ausência ou lacuna de lei. Ele não pode argumentar que fala, não, eu não vou resolver esse conflito aqui nessa ação porque não tem lei. Ele tem que decidir mesmo diante da ausência da lei, mesmo diante da ausência do texto de lei. Então, isso aqui é que vai gerar a norma construída pela jurisprudência. Vai ser construída com base aí nos princípios, nos costumes, mas vai construir a norma. Muito bem. Então esse candidato foi lá e entrou com uma ação. Essa ação foi julgada por um juiz monocrático, juiz de primeiro grau, e acabou recorrendo e indo para um tribunal. Diante da ausência de lei, o juiz não pôde falar, o tribunal não pôde dizer, olha, não tem lei, então não vou resolver. Teve de resolver. E para resolver, o tribunal teve de criar, construir ali a norma, o comando no caso concreto. Ou dizendo que sim ou dizendo que não. Mas ele construiu. E aí ele foi e tomou uma decisão. É um julgado de tribunal. À medida que novos candidatos entram com ação semelhante e esses tribunais ou o tribunal vai decidindo de forma repetida, ou num sentido ou no outro, vai construindo uma orientação reiterada desse tribunal. Essa orientação reiterada é o que a gente conhece como sendo a jurisprudência. Foi dessa maneira que surgiu uma jurisprudência muito forte, consolidada no STJ e no STF, no sentido de que o candidato, aprovado em concurso público dentro do número das vagas fixadas no edital, tem o direito subjetivo de exigir a sua nomeação antes de expirar, exaurir o prazo de validade. Exaurido o prazo de validade, ele pode se socorrer do judiciário, inclusive com um mandado de segurança. Então, é essa lógica que faz construir aí a jurisprudência, a norma a partir da jurisprudência. Muito bem. Agora, é preciso esclarecer também o seguinte, que quando se fala jurisprudência, estamos tratando dos julgados reiterados, repetidos por um tribunal em um mesmo sentido e sobre uma mesma questão. Agora, esses julgados que vão no mesmo sentido sobre uma mesma questão, ele vai formando a chamada orientação do tribunal a respeito do assunto, do tema. Algumas dessas orientações já consolidadas naquele tribunal, ou em qualquer tribunal, podem ser consolidadas em súmulas. Consolidadas em súmulas. O que seriam as súmulas? O que você vai colocar aí? Súmulas são enunciados. Súmulas são enunciados frases. Eu costumo brincar que parecem os versículos bíblicos. São enunciados que resumem e consagram, consolidam a orientação jurisprudencial de um tribunal sobre um assunto. Então, a súmula é uma questão, é uma opção que o tribunal faz de pegar aquelas orientações jurisprudenciais que já estão bem consolidadas e resumi-las numa frase, num enunciado. Para que todas as vezes que esse mesmo assunto vier para ser julgado nesse tribunal, em vez de ficar se redobrando em vários argumentos, ele só diga, olha, decido de tal maneira por conta de se aplicar
esse enunciado, que é o que nós pensamos, o tribunal, sobre esse assunto. Então tem as súmulas. Agora, algumas dessas súmulas são súmulas, vamos apagar aqui, porque não pode ter dois acentos, nós já sabemos disso. A professora Margarida, lá da roça, que alfabetizou a gente, já sabe que não pode ter dois acentos. Súmulas vinculantes do STF. Jurisprudência é o conjunto de todas as orientações jurisprudenciais de um tribunal que foram sendo formadas a partir de julgados reiterados. É o todo, jurisprudência. Quando se fala jurisprudência, inclui-se também as súmulas, que são esses enunciados que resumem e consolidam algumas dessas orientações. E uma parte minúscula dessas súmulas, somente aquelas que são aprovadas pelo STF com o requisito de súmula vinculante, é que terão esse caráter. Então, grave uma coisa. Jurisprudência tem o caráter vinculante, tem o caráter de obrigar a administração como um todo e os outros poderes a seguir essa orientação? Não. Súmulas têm caráter vinculante? Não. Salvo, excepcionalmente, se tratar de súmulas vinculantes do STF. Então, se ele falar numa questão de prova, as súmulas possuem caráter vinculante? Não. Não possuem caráter vinculante. As súmulas aprovadas pelo Supremo em caráter ou com a característica de serem vinculantes, essas súmulas, as súmulas vinculantes, obrigam os demais órgãos e juízes do judiciário, todo o poder executivo e o poder legislativo no seu aspecto administrativo a seguirem essa súmula. Tudo bem? Então nós temos a jurisprudência, podemos ter jurisprudência muito consolidada e que não são súmula. Essa jurisprudência que eu exemplifiquei do direito subjetivo à nomeação para o candidato aprovado dentro do número das vagas fixadas em edital é uma jurisprudência muito forte, com vários precedentes no STF e no STJ, que não está sumulado ainda. Então, só para você ter essa compreensão aí da relação de súmulas vinculantes e jurisprudência. Muito bem. Então, fechamos aqui a fonte secundária jurisprudência. Fonte secundária jurisprudência. Muito bem. Agora vamos para a doutrina. Doutrina. O que é a doutrina? São os estudos, teses, teorias e trabalhos científicos elaborados pelos doutrinadores, pelos estudiosos do direito. Existem pesquisadores, pessoas que fazem da sua vida a profissão de pesquisar, estudar, investigar os ordenamentos jurídicos e o seu próprio ordenamento jurídico do país para aperfeiçoar, melhorar, adequar o pensamento jurídico, as teses jurídicas à evolução social. Então, eles vão construindo esses estudos, essas teses, que são sempre mais inovadores e mais atuais do que as leis. Até porque o processo para elaborar as leis é um pouco mais lento mesmo. Então essas teses estão sempre aí na crista da onda, são mais inovadores, são mais atuais. Às vezes você não tem a lei, não tem sequer jurisprudência sobre o assunto ainda, mas já tem doutrina, já tem estudioso que já se debruçou sobre o assunto e já construiu sua tese, sua teoria sobre esse assunto. Então, nós temos a doutrina. Temos a doutrina nacional, que são os estudiosos brasileiros, e tem a doutrina estrangeira. Tanto faz, uma não tem prioridade sobre a outra. Qualquer uma delas é capaz de apresentar uma solução, uma tese, uma teoria que possa resolver aí o assunto. Para exemplificar aqui, vamos demonstrar o seguinte, olha, uma doutrina já muito consolidada.
A administração praticou um ato 1. Esse ato começa a produzir seus efeitos. Lá pelas tantas, a administração constata que esse ato, ou ela constatou por ela própria, ou algum interessado requereu e demonstrou isso. Esse ato 1 que foi praticado de forma ilegal. Ou seja, contrário à lei. O que a administração deve fazer diante disso? É algo que a gente estuda lá no capítulo de Atos, mais à frente, mas só para adiantar. A própria administração que praticou o ato, deverá praticar um ato 2, e esse ato 2 será praticado para anular. Bom, o que é importante a gente saber é o seguinte: esse ato 2, vamos colocar aqui a nossa borracha, esse ato 2, que é o ato de anulação, por uma construção doutrinária já mais que consolidada, isso não está expressamente em nenhum texto da nossa lei administrativa, da nossa legislação administrativa. A construção doutrinária já consagrada entende que este ato 2 terá um efeito ex tunc, ou seja, retroage. Ele terá a possibilidade de desfazer os efeitos do ato 1 anterior. Desfazer os efeitos para recolocar as coisas no estado em que eram para estar se o ato 1 não tivesse sido praticado. Então, essa tese doutrinária, ela é a solução para aquele exemplo que nós demos aqui. Aquela situação em que você toma posse lá no Senado e o concurso é anulado. Você vai ser recolocado no cargo anterior, não porque a lei manda, não por jurisprudência. Você vai ser recolocado no cargo anterior por uma solução doutrinária, que é o efeito ex tunc da anulação. Então, só para exemplificar aí uma situação em que a fonte para a norma, para a solução do caso concreto envolvendo a administração, vem da doutrina. Além disso, nós temos os costumes como fonte secundária, costumes. E aí, o que são os costumes? São os usos e rotinas. Mas não é qualquer uso, qualquer rotina que já se considera um costume. Não é porque a coisa está repetida que já é um costume. Esse uso e essa rotina devem estar tão arraigados, tão reiterados, tão repetidos, que eles geram o sentimento de obrigatoriedade como se fosse uma lei. Não há lei tratando do assunto, nem proibindo, nem permitindo. Mas um uso, uma rotina vem sendo tão reiterado na administração, tão repetido, que tanto para os servidores como para os administrados, já se tem um sentimento de que é uma lei, é obrigatório tal qual uma lei. E aí a gente tem essa ideia aí de costumes. Agora, é preciso ficar claro o seguinte, os costumes são de três tipos. O primeiro tipo de costume é o costume secundum lege. É o costume secundum lege. O que é o costume secundum lege? Anota aí. Costume secundum lege é o costume que está de acordo com a lei. Costume secundum lege é o costume de acordo com a lei. O que é isso, na verdade? Era uma situação costumeira, era um costume, e posteriormente veio o legislador, elaborou uma lei, estabelecendo a norma na lei exatamente como é o costume. Continua o costume
e agora tem uma lei dizendo o mesmo que dizia esse costume. Costume segundo lege. O outro tipo, a outra espécie, aqui na tela, nós temos o costume contra lege. O costume contrário à lei. Costume contra a lege, você pode colocar aí, é o costume contrário ao que está na lei. A lei manda fazer uma coisa e o costume é em outro sentido. Faz outra, manda fazer outra. Vou dar um exemplo concreto. Pense você que está aí estudando, imagine você tomou posse no cargo dos seus sonhos, entrou em exercício. Confessa aqui para mim, você nunca vai usar a impressora, o papel e a tinta lá da repartição para imprimir um documento pessoal? Se você faz isso porque todo mundo faz, esse costume está contrário à lei. Sabe por que está contrário à lei? Eu só te convido para você ler um artigo e você vai perceber. Dá uma olhada no artigo 117, inciso 16 da Lei 8.112/90. E depois você vai dar uma lidinha lá no artigo 132. Vai também no artigo 132, lá no finalzinho, no último inciso dessa lei. Qual é a conclusão que você vai perceber claramente lá no texto da lei? Que você usar recursos materiais ou de pessoal da repartição em atividades de interesse próprio é causa de demissão. Então, esse costume ele é tão contrário à lei que é causa de demissão. Professor, existe, olha o exemplo. Esse é um costume. Então, sempre que você vê um coleguinha lá ao lado, lá na repartição que você estiver trabalhando, imprimindo documento pessoal na impressora, você chama ele e fala, colega, você está correndo um tremendo risco. Isso é um costume que todos fazem, mas é contra a lei. E aí, eu não posso aplicar o costume se eu já tenho a lei dizendo outra coisa, porque primeiro você busca a lei. Então, se o nosso chefe resolver aplicar a lei, a consequência para você, mesmo que não tenha aplicado para nenhum outro, mas se aplicar a você, ele pode aplicar. E se ele aplicar, vai perder o cargo. E por último, aqui na tela, é o costume préter. Préter lege. Préter lege. O que é um costume préter lege? É o costume que complementa, preenche uma lacuna da lei. É o costume que complementa, é o costume que preenche uma lacuna da lei. Costume préter lege. Tá aí. Muito bem. Eu quero de você agora a máxima atenção, foco aqui, para eu te mostrar um detalhe que pode se transformar, e normalmente se transforma numa pegadinha lá na sua prova. Algumas bancas gostam de aplicar essa pegadinha a você e se você não estiver atento, você vai cair nessa pegadinha. Qual é a nossa lógica básica? Qual é a nossa lógica? Vamos voltar lá? Olha, a nossa lógica básica. A nossa lógica básica diz assim, olha, a lei é a fonte primária, não é assim? Essa é a nossa lógica básica. A lei é a fonte primária. Você só pode ir para a fonte secundária se não tiver a lei. Você só pode buscar uma norma secundária, você só desce para a fonte secundária se não houver lei. A fonte secundária é subsidiária. Na falta da lei, você vai para a norma secundária. Muito bem. Então a gente avança para cá e você percebe o seguinte. Doutrina aqui está nos costumes. Bom, o examinador cria uma questão para você e diz:
Em direito administrativo, é possível aplicar um costume secundum lege. Sim. Se o costume está de acordo com a lei, eu posso aplicar o costume, que está de acordo com a lei. Não. Por quê? Porque aplicar o costume significa aplicar uma fonte secundária. Na verdade, o que você aplica é a lei. Você tem a lei que determina algo que é igual ao costume, mas o que está sendo aplicado não é o costume. Imagine assim, ó. Imagine que nós tivéssemos dois potes. Um pote tem a norma A. E esse pote é o pote da lei. Então, assim, ó, vamos imaginar assim, ó. Você tem esse pote e você tem esse pote. A norma que tá, esse aqui é o pote da lei. E esse aqui é o costume. A norma que está lá dentro é a mesma, X. Em se tratando de direito administrativo, quando você vai procurar a norma, primeiramente você procura onde? No pote da lei. Achou? Se você achou a fonte primária, a norma na fonte primária, você não pode enfiar a mão na panela da fonte secundária. Então você está aplicando, na verdade, a lei, cuja norma é igual ao costume, mas você não está aplicando essa norma por força do costume. Você está aplicando essa norma por força da lei. Então eu não aplico o costume secundum lege. Eu aplico a lei, que por efeito colateral tem uma norma que é igual à norma X lá do costume. Mas você não está aplicando o costume. Você não está aplicando o que está dentro da panela do costume. Você está aplicando o que está dentro da panela da lei. Então, em direito administrativo, não se aplica a fonte secundária costume secundum lege. Por quê? Porque você aplica a lei. Se tem a lei, você não aplica o costume. Óbvio, também não aplica contra a lege. Em direito administrativo, só se admite você aplicar o costume praeter lege. É aquele costume que preenche, complementa uma lacuna da lei. É o costume que preenche, que complementa aí uma lacuna da lei. Preenche uma lacuna da lei. Então toma cuidado com isso aí, com essa situação em que você tem a norma costumeira sendo aplicada, só pode aplicar o costume praeter lege. Concluímos aqui mais esse bloco a respeito de conceitos, fontes e princípios aí do direito administrativo. Continuaremos no bloco seguinte.